A notificação vibrou às 9h47 da manhã. Meu celular tremeu contra o quartzo polido e frio da ilha da minha cozinha, um som agudo e insistente na quietude da manhã. Eu estava saboreando o café na minha caneca de cerâmica favorita, um presente que dei a mim mesma depois de fechar minha primeira grande aquisição. O café estava forte e quente. Por um instante, eu o ignorei. Eu já sabia o nome do grupo no chat sem nem precisar olhar. O Correio dos Pires, um nome bonitinho que minha mãe, Helena, insistiu em criar, com a intenção de projetar uma imagem de carinho e união. Para mim, sempre pareceu mais um boletim informativo corporativo, que todos éramos obrigados a ler. Finalmente cedi e peguei o celular. O brilho da tela trouxe a mensagem para o foco. Antes de começarmos, por favor, clique no botão de curtir, se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo de que parte do mundo você está nos assistindo. A mensagem era da minha mãe. Clara e Léo precisam do seu apartamento. Você tem até domingo para desocupar. Não era uma pergunta, não era uma proposta, era uma ordem. Um comando emitido via chat de grupo, como se eu fosse uma tarefa em uma lista de afazeres compartilhada. Meu polegar tremeu levemente sobre a tela. As palavras pareciam desconectadas da realidade. Seu apartamento, o espaço que eu pesquisei meticulosamente, que eu conquistei e mobiliei, meu santuário contra o barulho do mundo e, na maioria das vezes, contra eles. Meu olhar desceu. Outra mensagem surgiu, momentos depois da minha mãe. Esta era da minha irmã, Clara. Não era um texto, era um link para um site de design. O título do painel era O Loft dos Sonhos da Oscar Freire. Uma sensação de enjoo revirou meu estômago enquanto eu tocava no link. A página se abriu com imagens de interiores ensolarados, pisos de madeira de tábuas largas e luminárias artesanais. Eram fotos do meu apartamento, da minha própria sala de estar, do meu quarto, da minha vista panorâmica do horizonte de São Paulo. Estava tudo lá, mas digitalmente alterado com a estética de outra pessoa, a visão de outra pessoa. Clara esteve dentro da minha casa, documentando, planejando sua tomada de poder, e eu não fazia a menor ideia. Então, meu irmão Nando entrou na conversa, sua mensagem um golpe curto e seco. Já estava na hora. Ela tem espaço demais de qualquer jeito. Ela, não Alex, apenas ela, um objeto inanimado. Um problema logístico sendo resolvido de forma organizada. Ele escreveu como se eu nem estivesse participando do chat, como se minha perspectiva fosse irrelevante, como se toda a minha existência fosse apenas um conjunto de ativos a serem realocados para os membros mais merecedores e centrais da família. Eles não tinham perguntado, eles tinham informado. Isso não era uma conversa, era um veredito. Eles convocaram o tribunal, realizaram o julgamento e proferiram a sentença sem a minha presença. Eu estava sendo despejada para a conveniência da minha irmã. Era a narrativa inteira da minha vida, resumida em 3 breves mensagens numa tela brilhante. Dei um gole deliberado no meu café, seu gosto amargo uma força que me trouxe de volta à realidade. Observei minha cozinha, as linhas limpas e modernas dos armários que eu havia escolhido. Os eletrodomésticos de ponta que eu havia comprado à vista. Olhei através das janelas do chão ao teto para a cidade que se estendia lá embaixo. Esta era a minha vida. Eu a montei, peça por peça, negócio por negócio, em absoluto silêncio. Para eles, eu era apenas um tapa-buraco. Eu era uma convidada na minha própria vida, uma pessoa cujo espaço era sempre provisório, sempre emprestado. Alguém que podia ser rearranjada como uma almofada decorativa para melhor acomodar o conforto de outro. Eles não faziam ideia de que eu não era uma inquilina neste prédio, eu era a proprietária. Eu era dona de cada andar, cada janela, cada tijolo. Coloquei minha caneca de café no balcão com um clique silencioso e definitivo. Um leve sorriso tocou meus lábios, o primeiro genuíno em muito tempo. Desta vez,
Não haveria aceitação silenciosa, nem recuo triste, nem o educado ato de empacotar caixas. Desta vez, eu não iria a lugar nenhum. Meu nome é Alexandra Pires e tenho 33 anos. No papel, sou especialista em aquisições numa empresa de imóveis comerciais no centro de São Paulo. É uma carreira respeitável, paga as contas, é o trabalho que minha família descreve vagamente para seus conhecidos. Ah, a Alex? Ela está indo muito bem. Trabalha num escritório com planilhas, algo muito estável. Estável, mas sem brilho. Essa era a minha designação familiar não oficial. Eu era a confiável, a quieta, aquela que nunca criava problemas. Eu era a coadjuvante na produção barulhenta e dramática da família Pires. Minha função era ser previsível, o que liberava todos os outros para serem infinitamente fascinantes. O que eles nunca souberam é que meu trabalho estável de escritório era apenas uma fração da minha vida. A outra parte, a parte real, começava depois que eu desligava o computador do trabalho. Ela existia em um conjunto separado de planilhas no meu notebook pessoal. Existia em teleconferências tarde da noite, com empreiteiros e vistorias em obras antes mesmo da cidade tomar seu primeiro café. Existia em uma empresa que eu construí do zero. Uma entidade legal com um nome discreto, Apex Empreendimentos Ltda. A Apex Empreendimentos Ltda. Era a proprietária de 7 prédios espalhados pela cidade, complexos de apartamentos modestos, um empreendimento de uso misto com uma cafeteria charmosa no térreo, e este prédio, minha obra-prima, uma conversão de lofts de luxo na rua Oscar Freire. Ao todo, meu portfólio estava avaliado em pouco mais de 70 milhões de reais. Era um valor tão substancial que parecia abstrato, mas era meu. Eu trabalhei por ele, eu sacrifiquei por ele. Era um segredo que eu guardava firmemente dentro de mim, um núcleo quente e denso de realização que ninguém na minha família jamais demonstrou interesse suficiente para descobrir. Minha mãe, Helena, era a matriarca autoproclamada da nossa família, sua diretora de emoções. Seu mantra era que a família estava acima de tudo, mas sua versão de família era uma hierarquia rígida. Entronizada no topo estava Clara, minha irmã mais nova. Clara era-se a criativa, o espírito livre, aquela cuja alma era delicada demais para os limites rígidos de um emprego das 9 às 5. Minha mãe dedicou sua vida a garantir que a jornada de Clara fosse a mais suave e acolchoada possível. Ela financiou a graduação de Clara em História da Arte, seu ano sabático para encontrar sua musa na América do Sul e sua subsequente certificação como instrutora de Pilates. Clara era um projeto de vida, uma orquídea linda e frágil que exigia cuidados constantes. Eu era apenas a Alex, aquela que ficaria bem. Eu tirava boas notas, então não precisava de professor particular. Eu consegui bolsas de estudo, então eles não precisaram se estressar com as mensalidades da minha faculdade. Eu era autossuficiente e essa autossuficiência se tornou minha maldição. Não era vista como uma conquista, mas como uma licença para me ignorar. Meu pai, Roberto, era indiferente de uma maneira diferente. Ele se orgulhava de mim da mesma forma que alguém se orgulha de um sedã confiável. A Alex é a nossa rocha. Ele declarava nas reuniões de feriado, dando um tapinha superficial no meu ombro. Nunca precisamos nos preocupar com ela. Ele acreditava que minha carreira no mercado imobiliário era um trabalho de escritório bonitinho e seguro. Sempre que eu tentava explicar uma estrutura de financiamento complexa na qual estava trabalhando, seus olhos ficavam vidrados. "Parece que você é boa com números, querida", ele dizia, antes de voltar toda a sua atenção para meu irmão, Nando, para perguntar sobre seu mais recente empreendimento brilhante. Nando era o fracasso carismático. Ele estava perpetuamente à beira de um grande sucesso.
Houve a cervejaria artesanal, que nunca produziu uma única gota de cerveja, o aplicativo revolucionário, que nunca foi programado, o negócio de importação e exportação, que resultou em um único container de cerâmicas marroquinas quebradas. Cada fracasso espetacular era recebido com uma enxurrada de simpatia e outro resgate financeiro dos meus pais. Nando também pegava dinheiro emprestado de mim. Ele sempre se aproximava com um sorriso tímido e charmoso. Só um empréstimo pequeno, até meu próximo grande projeto decolar, Alex. Você sabe que eu pago direitinho. Eu tinha um registro mental silencioso das dezenas de milhares de reais que ele pagaria direitinho. Ele nunca devolveu um centavo. Ele via meu dinheiro não como algo que eu havia ganhado, mas como um recurso familiar coletivo ao qual ele tinha direito, assim como ele agora via minha casa. Ainda me lembro do dia em que comprei este prédio. Eu tinha 29 anos. Foi o maior risco que eu já havia corrido. Passei meses fazendo a devida diligência, debruçada sobre números até meus olhos arderem. Na noite em que o negócio foi oficialmente fechado, sentei-me no chão desta mesma unidade, na época uma casca vazia e cavernosa de poeira e potencial, e chorei. As lágrimas eram uma mistura de puro terror e triunfo eletrizante. Eu queria ligar para minha mãe para compartilhar minha notícia monumental. Eu queria ouvir meu pai dizer que estava orgulhoso de mim, genuinamente orgulhoso, não apenas educadamente desinteressado. Peguei meu celular e disquei o número da minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. "Oi, mãe", eu disse, minha voz embargada pela emoção. "Alex, está tudo bem?" A Clara acabou de ter uma briga horrível com o namorado. Estou na casa dela agora. Ela está um caco. Posso te ligar de volta amanhã? "Ah, sim, claro", consegui dizer, a euforia se esvaindo de mim, deixando para trás uma dor familiar e oca. "Diga a ela que espero que melhore." Eu encerrei a chamada. Nunca mais toquei no assunto. Eles nunca perguntaram o que eu estava construindo. Eles nunca se perguntaram de onde vinha minha renda. Eles viam meu apartamento bonito, minhas roupas de grife, meu carro novo e simplesmente encaixavam tudo isso na narrativa que já tinham de mim. "A Alex está indo bem." Uma frase simples e declarativa que não exigia mais perguntas. Eles presumiam que entendiam o teto do meu potencial e ele estava confortavelmente abaixo do limiar de interesse genuíno deles. Eles achavam que eu era apenas a garota com o trabalho de escritório, a garota que era estável, mas sem brilho. Eles não faziam ideia de que, enquanto todos olhavam para o outro lado, eu havia, silenciosa e meticulosamente, construído um império, e eles estavam bem no meio dele, exigindo que eu saísse. O chat de grupo permaneceu aberto no meu celular, uma ferida digital que eu não resistia a cutucar. Meu silêncio, ao que parecia, foi interpretado como consentimento. A próxima mensagem a aparecer foi da mamãe, envolvendo o aviso de despejo no conforto familiar e sufocante do dever familiar. "Isso é simplesmente melhor para todos, Alex. A Clara está levando o namoro com o Léo a sério. Eles precisam de um lugar decente para começar a vida juntos. Você pode encontrar outro apartamento. Não é tão difícil para você. Não é tão difícil para você." As 6 palavras que foram a justificativa para cada sacrifício que ela já exigiu de mim. Não foi difícil para mim abrir mão do meu fim de semana para ser babá, para que a Clara pudesse ir a um festival de música. Não foi difícil para mim dar a Clara meu notebook antigo quando comprei um novo, mesmo que eu pretendesse vendê-lo. Não foi difícil para mim ser a motorista da rodada perpétua, a sóbria, a pessoa que limpava a bagunça. Minha competência não era uma fonte de orgulho para eles, era um recurso a ser explorado. Meu pai, Roberto, deu seus 2 centavos alguns minutos depois. Sua mensagem foi elaborada para soar final, como a voz da razão objetiva encerrando o debate.
Nós já discutimos isso, Alex. Sua mãe e eu estamos de acordo. A Clara merece este novo começo e aquele loft é ideal para um jovem casal. É a coisa certa a se fazer. Nós já discutimos isso. O nós majestático. O conselho de diretores dos pais, que realizava suas reuniões em particular e depois emitia seus vereditos como fatos imutáveis. Eu nunca fui convidada para essas reuniões. Minha perspectiva nunca foi solicitada. Eu era o assunto da reunião, nunca uma participante. Eu podia imaginá-los na copa da cozinha, minha mãe mexendo seu chá de ervas, meu pai desviando o olhar do tablet, casualmente reconfigurando minha vida entre goles e deslizes de dedo. A Alex não vai se importar, minha mãe diria. Ela é tão independente. E meu pai assentiria, satisfeito. Assunto de família resolvido. A facada final que torceu a lâmina veio da própria Clara. Nenhum pedido de desculpas, nenhum traço de constrangimento, apenas uma sequência de emojis de coração brilhantes, seguida por um displicente. Obrigada, mana, você é a melhor. Podemos começar a levar umas caixas na semana que vem? Ela nem esperou pela minha resposta. Estava me agradecendo por um presente que eu nunca ofereci, um sacrifício que eu não concordei em fazer. Os emojis pareciam uma provocação. Era a atitude despreocupada de alguém a quem nunca nada foi negado, que nunca teve que pesar o custo de seus desejos contra o bem-estar de outra pessoa. Ela estava me agradecendo por entregar minha casa como se eu a tivesse oferecido de bom grado. Este era o padrão estabelecido deles. Era uma máquina bem lubrificada de privilégio e presunção. Eles identificavam uma necessidade, a necessidade de Clara, a necessidade de Nando, e então identificavam meu recurso que poderia satisfazê-la. Meu tempo, meu dinheiro, meu carro, minha casa. O passo final era o decreto familiar, a proclamação benevolente de que eu estaria fornecendo tal recurso para o bem maior da família. Eles nunca enquadravam como tomar, eles enquadravam como amar. E se eu alguma vez resistisse, por mais gentilmente que fosse, eu era a egoísta. Eu era aquela que se recusava a jogar em equipe. Lembro-me de quando eu tinha 16 anos. Eu havia economizado por meses, trabalhando em uma sorveteria local para pagar uma viagem da escola para Brasília. Eu estava exultante. A viagem estava marcada para um feriado prolongado. Na véspera, minha mãe me informou que minha tia e meu tio fariam uma visita surpresa e todos os adultos iriam a um jantar chique. Eu precisaria cuidar dos meus primos mais novos. Mas, mãe, a viagem... Eu implorei, minha voz mal um sussurro. Querida, é família. A família sempre vem em primeiro lugar. Você pode fazer uma viagem a qualquer momento. Não é tão difícil para você perder essa. Eu não fui na viagem. Passei o fim de semana limpando suco derramado e mediando discussões sobre brinquedos, enquanto Clara ia a uma festa com as amigas. Quando chorei no meu quarto mais tarde, minha mãe me disse que eu estava sendo excessivamente dramática. Era apenas uma viagem. Mas nunca era apenas uma viagem. Nunca era apenas um notebook. E isso não era apenas um apartamento. Saí da minha cozinha e entrei na sala de estar principal. A luz da manhã entrava pelas enormes janelas, capturando os grãos de poeira dançando no ar. Este espaço era mais do que paredes e um teto. Era a minha personificação física do meu sucesso. Eu havia escolhido cada peça de mobiliário, não com base em promoções ou itens de segunda mão, mas no que eu amava. O sofá de veludo azul marinho profundo. A grande pintura abstrata na parede que custou mais do que meu primeiro carro. A estante feita sob medida, cheia de volumes sobre planejamento urbano e finanças. Esta casa era minha rebelião silenciosa. Era a prova de que a garota estável, mas sem brilho, havia conquistado algo verdadeiramente notável, e eles queriam se apropriar disso. Não por maldade, mas porque, em suas mentes, minhas conquistas eram tão condicionais quanto todo o resto sobre mim. Recursos a serem realocados para alguém que eles consideravam mais merecedor. Fiquei no meio da sala e olhei para o horizonte. A vista era magnífica.
Era a vista de uma cidade que eu lutei para conquistar à minha maneira silenciosa. O pedido deles não era um favor, era um despejo. Era a expressão máxima de sua crença fundamental de que nada que eu possuía era verdadeiramente meu se outra pessoa da família o quisesse. Uma certeza fria e dura se instalou no meu peito. Não era mais raiva, era uma clareza cristalina. Pensei nas escrituras dos imóveis guardadas com segurança no meu cofre, à prova de fogo, aquelas com Apex Empreendimentos, Leda, impresso em tinta preta e nítida. Pensei nos avisos de IPTU que eu pagava trimestralmente, nos contratos de manutenção que eu negociei pessoalmente. Pensei na própria fundação do prédio sob meus pés. Você não pode ser despejada de um lugar que você possui. E pela primeira vez na minha vida, eu ia ensinar à minha família o significado da palavra meu. Eu não respondia ao chat de grupo. Não havia palavras que eu pudesse escrever que penetrariam na realidade deles. Qualquer protesto seria descartado como egoísmo. Qualquer argumento seria rotulado como uma reação exagerada. Eles não queriam um diálogo, queriam minha conformidade silenciosa. Então, decidi me comunicar em uma linguagem que eles seriam forçados a entender. A linguagem de portas trancadas e acesso negado. Fui para o meu home office, uma pequena sala com paredes de vidro com vista para a sala de estar principal. Sentei-me na minha cadeira ergonômica de couro, uma compra que pareceu uma grande indulgência na época, e abri meu notebook. A tela ganhou vida, lançando um brilho azul e frio no meu rosto. Uma sensação de calma profunda me invadiu. O tipo que eu sempre sentia quando estava no meu elemento, lidando com dados, contratos e sistemas seguros. Neste reino, não havia emoções confusas, apenas lógica. Nenhuma obrigação familiar vaga, apenas direitos de propriedade claramente definidos. Naveguei até o portal de login seguro do meu software de gerenciamento de propriedades. Digitei meu nome de usuário e senha, depois completei a autenticação de 2 fatores no meu celular. O painel do sistema carregou, uma grade de dados limpos e organizados. Era um universo que minha família nem sabia que existia. Exibia taxas de ocupação, chamados de manutenção, e relatórios financeiros. Para eles, eu brincava com planilhas. Para mim, este era o meu reino. Cliquei na aba Propriedades. Uma lista dos meus 7 prédios apareceu. Selecionei o que estava no topo da lista. Edifício. Rua Oscar Freire, 341. O perfil do prédio carregou. 12 unidades residenciais. Um espaço comercial no térreo. Eu lutei com unhas e dentes por esta propriedade. A guerra de lances foi acirrada e eu tive que alavancar tudo o que tinha para garantir o financiamento. Lembrei-me do vendedor, um magnata imobiliário da velha guarda chamado Arthur Vargas. Ele desconfiou de mim, uma jovem sentada do outro lado da mesa de sua equipe de advogados experientes e de cabelos grisalhos. Mas eu conhecia meus números. Eu conhecia o crescimento projetado do bairro. Eu sabia os relatórios de inspeção do prédio de cor. No final, ele apertou minha mão e disse: "Você tem garra de verdade, garota. Nunca deixe ninguém tomar o que é seu." Eu não pensava em suas palavras há anos, mas elas ecoaram na minha mente agora. Vasculhei os dados na tela. Minha planilha pessoal. Preço de compra, R$14 milhões. Data de aquisição, 15 de julho, 3 anos atrás. Valor de avaliação atual, R$22 milhões. Proprietário registrado, Apex Empreendimentos, Limitada. Cliquei no hiperlink da Limitada. Outra janela apareceu, exibindo os detalhes do registro da empresa. Uma única linha definia toda a estrutura de propriedade. Sócia principal, Alexandra P. Pires. Eu. Meu nome. O fato legal e irrefutável da minha propriedade. Tirei um print da tela e salvei na minha área de trabalho. Não porque eu precisasse da prova, mas porque eu sabia que eles precisariam.
Em seguida, naveguei para a seção Segurança e Acesso do portal. Este era o centro onde eu gerenciava o sistema de cartões de acesso eletrônicos para todo o prédio. Cliquei em Gerenciar cartões de acesso. Uma lista de todos os cartões ativos para o prédio da Oscar Freire 341 apareceu. Havia dezenas para os outros inquilinos, mas filtrei a lista para mostrar apenas os cartões associados à minha unidade. A cobertura B. 4 cartões ativos estavam listados: Alexandra Pires, principal; Helena Pires, reserva; Clara Pires, backup; Roberto Pires, cópia não autorizada. Meu maxilar se contraiu ao ler seus nomes. Cada um representava um limite que havia sido casual e repetidamente ignorado. O reserva da mamãe era para emergências, mas ela o usava para aparecer sem avisar, geralmente para criticar minhas escolhas de decoração ou pegar emprestado uma garrafa cara de azeite de oliva. O backup da Clara era porque ela era cronicamente desorganizada. Ela entrava e saía quando queria, tratando meu apartamento como um depósito gratuito e uma extensão de seu próprio guarda-roupa. Mas foi o do papai que me deu um arrepio na espinha. Cópia não autorizada. Eu nunca lhe dei um cartão de acesso. Ele deve ter convencido Gil, gerente anterior do prédio, um senhor gentil que se aposentou no ano passado, a fazer uma cópia para ele. A ideia de ele ter seu próprio acesso secreto à minha casa, sem meu conhecimento ou consentimento, pareceu uma traição profunda. Eles não apenas cruzaram uma linha, eles cavaram um túnel por baixo da cerca. Com 3 cliques precisos do meu mouse, mudei o status de acesso deles. Helena Pires, reserva, desativado. Clara Pires, backup, desativado. Roberto Pires, cópia não autorizada, desativado. O sistema me pediu confirmação. Tem certeza de que deseja desativar estes cartões de acesso? Esta ação é imediata e não pode ser desfeita através deste terminal. Cliquei em confirmar. Uma pequena faixa verde piscou no topo da tela. Direitos de acesso atualizados com sucesso. Estava feito. A ponte levadiça digital foi erguida. As muralhas da minha fortaleza agora eram impenetráveis. Mas havia um último passo. Abri meu cliente de e-mail e redigi uma nova mensagem para a chefe de segurança do prédio, uma mulher perspicaz e sem rodeios, chamada Maria, que eu havia contratado pessoalmente. Para maria@segurancaoscarfreire.com de apires@apexempreendimentos.com assunto urgente. Atualização de acesso para Oscar Freire 341. Maria, por favor, realize uma varredura no servidor local e garanta que todos e quaisquer cartões de acesso não autorizados ou duplicados para a cobertura B sejam imediatamente expurgados do sistema. Confirme assim que concluído. Obrigada, Alexandra Pires. Apex Empreendimentos Lata. Cliquei em enviar. Meu celular vibrou menos de 1 minuto depois com sua resposta de uma palavra. Feito. Sistema limpo. Apenas o cartão principal permanece ativo. Fechei meu notebook. O silêncio no meu escritório parecia diferente agora. Não era o silêncio de estar sozinha, era o silêncio do controle. Eu não levantei minha voz, eu não discuti, eu não me defendi, eu simplesmente impus as regras, minhas regras. Eles haviam tratado minha casa como um parque público. Eu apenas os lembrei de que era, de fato, propriedade privada. E a proprietária estava cansada de visitantes indesejados. Passei o resto do meu dia com um estranho distanciamento clínico. Fui à academia no centro de fitness do meu prédio, uma instalação cuja renovação eu supervisionei pessoalmente. Atendi ligações de trabalho, analisei uma proposta para uma nova aquisição na região da Faria Lima. Durante todo o tempo, meu celular pessoal ficou virado para baixo no balcão, uma laje preta e silenciosa. Eu era uma cientista que havia iniciado um experimento e agora aguardava a reação previsível. Começou às 15h15. A primeira tentativa foi de Clara. Meu celular vibrou uma vez com uma mensagem de texto.
Eu tive a sensação de que ela decidiu começar sua mudança mais cedo, provavelmente com a intenção de medir para novas cortinas ou deixar uma caixa com suas coisas. Clara. Ei, minha chave não está funcionando por algum motivo. A luz na porta fica piscando vermelho. Você esqueceu de pagar o condomínio ou algo assim? Kekaka. A condescendência casual em sua mensagem era uma ferroada familiar. A suposição imediata de que qualquer problema devia ser resultado da minha incompetência. O coca-cocás era um pouco de açúcar polvilhado no insulto. Li a mensagem e coloquei o celular de volta no lugar. O silêncio era uma resposta à qual ela não estava acostumada. Uma hora depois, às 16h30, minha mãe tentou. Ela optou por uma ligação. Deixei cair na caixa postal. Uma mensagem de texto apareceu imediatamente depois. Mãe, Alex, estou aqui embaixo. Meu cartão não abre a porta da frente. O concierge disse que está inativo. Você mexeu em alguma coisa no sistema? Você precisa consertar isso. Eu trouxe compras para você. As compras eram sua desculpa padrão, seu cavalo de Troia. Ela as usava como pretexto para entrar, para examinar minha vida, para dispensar conselhos não solicitados. Você deveria comer mais folhas verdes, Alex. Este lugar parece um pouco frio, você não acha? A acusação era clara. Você mexeu em alguma coisa? Ela sabia, em algum nível intuitivo, que isso era obra minha, mas ela não conseguia entender o porquê. Para ela, eu trancá-la para fora era um erro técnico, uma birra infantil, não uma manobra deliberada e estratégica. O ato final do dia começou às 18 horas, bem na hora que eu sabia que meu pai estaria em casa do escritório. Meu celular tocou novamente. Era ele. Suas ligações eram infrequentes e geralmente significavam que ele precisava de algo. Ignorei. Um texto se seguiu um segundo depois, suas palavras curtas e raivosas, com os erros de digitação característicos de um homem cutucando a tela do celular com um polegar grosso. Pai, pare com essa palhaçada, Alex. Estou com sua mãe. Nenhum dos nossos cartões funciona. Me ligue de volta agora. A escalada era de manual. A irritação casual de Clara se transformou na acusação pontual da mamãe, que agora culminava na raiva declarada do papai. Eles eram uma frente unida de indignação. A conveniência deles havia sido perturbada. O acesso presumido deles havia sido revogado. A ordem natural da família Pires, onde a vida de Alex era uma casa permanentemente aberta, havia sido violada. Peguei meu celular. Meu coração estava batendo um pouco mais rápido, mas minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Abri o chat de grupo, o Correio dos Pires, o cenário do crime inicial da manhã. Todas as mensagens individuais deles, para mim, eram uma linha do tempo de sua frustração crescente. Digitei uma única e lindamente branda resposta. Que estranho! Talvez a administração esteja atualizando o sistema de segurança. Vocês deveriam entrar em contato com eles. Cliquei em enviar. A mensagem apareceu no chat, uma pequena bolha azul de negação plausível e perfeita. Eu lhes dei o canal oficial. Eu os apontei para a administração, uma burocracia sem rosto que eles acreditavam ser meu senhorio. Eu lhes dei um muro burocrático contra o qual se chocar. E então, eu fiz algo que nunca tinha feito em toda a minha vida. Desliguei meu celular completamente. Segurei o botão lateral até a tela escurecer. O silêncio súbito e total foi inebriante. Não haveria mais ligações iradas, nem mensagens suplicantes, nem exigências de uma explicação imediata. A coleira havia sido cortada. Naquela noite, fiz para mim uma massa simples e servi uma taça de um bom cabernet. Sentei-me no meu sofá, aquele que Clara provavelmente planejava substituir por algo mais boêmio, e observei as luzes da cidade começarem a brilhar. E me permiti imaginar a cena se desenrolando no saguão lá embaixo. Eu podia visualizá-la com clareza perfeita. Meu pai, com o rosto vermelho e inchado de indignação, marchando até o balcão do concierge. Minha mãe parada logo atrás dele, de braços cruzados, batendo o pé impacientemente.
Minha filha mora na cobertura. Ele vociferaria para o concierge da noite, um homem calmo e profissional chamado David. Nossos cartões de acesso pararam de funcionar. Deve haver algum engano. David, seguindo o protocolo que eu pessoalmente ajudei a redigir, olharia para seu monitor e diria: "Sinto muito, senhor, mas a proprietária desativou todos os cartões não principais para essa unidade. Não posso conceder acesso sem a autorização direta da proprietária." A proprietária? Meu pai zombaria. Eu não preciso da permissão da proprietária. Apenas ligue para Ana Alex. Diga a ela que estamos aqui embaixo. Receio não poder fazer isso, senhor, David responderia, sua voz perfeitamente modulada. A proprietária registrada para todo este edifício é uma corporação chamada Apex Empreendimentos. Todas as solicitações de acesso devem passar por seus canais oficiais. Imaginei a confusão lenta e crescente no rosto do meu pai. Apex Empreendimentos? O nome não significaria nada para ele. Ele assumiria que era alguma firma de investimentos sem rosto. Ele exigiria falar com um gerente, um supervisor, qualquer pessoa com autoridade real. E lhe seria dito, educada, mas firmemente, para contatar a proprietária, uma pessoa que ele não fazia ideia de que era sua própria filha, sentada pacificamente no andar de cima, desfrutando de uma taça de vinho. Finalmente, no controle. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre São Paulo, lançando sombras longas e dramáticas pelo chão da minha sala. Eu estava de pé cedo, como de costume. As horas silenciosas antes do zumbido da cidade começar eram as minhas mais produtivas. Eu já havia passado pelo meu ritual matinal, uma corrida na esteira, um banho rápido e agora estava na ilha da minha cozinha, com uma caneca de café fresco e meu notebook, revisando as finanças preliminares de um galpão na região do Itaim Bibi. Era apenas mais uma terça-feira, mas eu sabia que não era. Eu estava esperando. O silêncio da minha família nas últimas 12 horas havia sido profundo. Era a quietude perturbadora de uma tempestade, ganhando força logo além do horizonte. Meu celular, que eu havia ligado novamente, tocou precisamente às 8h15 da manhã. A tela exibia a foto do meu pai. Respirei fundo e, de forma constante, toquei em aceitar e coloquei a chamada no viva voz. Não disse nada, apenas esperei. Por vários segundos, o único som era sua respiração do outro lado, ofegante e irregular. Ele parecia ter corrido uma maratona. Finalmente, ele falou, e sua voz era um fantasma de seu tom usual, estrondoso e confiante. Era fina, trêmula e carregada de uma confusão tão profunda que soava como dor. Eles me contaram, ele começou, sua voz falhando na segunda palavra. Eu voltei ao prédio esta manhã. Falei com a gerente do dia. Uma mulher. Ela disse que a propriedade pertence a uma empresa. Apex Empreendimentos. Tomei um gole de café. O calor da caneca era uma âncora sólida em minhas mãos. Não disse nada, deixando suas palavras pairarem no ar entre nós. Eu sabia que isso era excruciante para ele. Ele era um homem que precisava estar no comando, entender a mecânica de seu mundo, e seu mundo acabara de ser fundamentalmente quebrado. Eles disseram, ele continuou, tropeçando nas palavras, eles disseram que a representante da proprietária é a gerente do prédio. Eles me deram um nome, o seu nome. Ele fez uma pausa e eu pude ouvi-lo engolir em seco. Eles disseram que você é a gerente, Alex. Este era o momento. A culminação de uma década sendo profundamente subestimada. Mantive minha voz perfeitamente nivelada, calma e clara, da maneira como eu falaria com um novo empreiteiro, não com meu próprio pai. Isso está correto, eu disse. O silêncio que se seguiu foi pesado de incredulidade. Eu podia praticamente ouvir as engrenagens em sua mente rangendo, tentando reconciliar uma realidade que ele nunca havia concebido. Ele estava tentando me encaixar, sua filha sem brilho, no papel de uma poderosa magnata imobiliária, e as peças simplesmente não se conectavam. Você está brincando,
Ele finalmente sussurrou. Não era uma pergunta, era um apelo desesperado. Ele precisava que isso fosse uma piada, um mal-entendido, uma pegadinha bizarra da qual todos poderíamos rir sem graça mais tarde. Porque se não fosse uma piada, então tudo o que ele pensava que sabia sobre mim, sobre nossa família, era uma mentira. Não estou, eu disse, minha voz ainda uniforme. Comprei o prédio há 3 anos. É a 6ª propriedade que adquiri para minha empresa. Isso é impossível, Alex. Ele disparou, sua voz recuperando uma fração de seu antigo poder desdenhoso. Foi puro reflexo. Quando confrontado com algo que ele não compreendia, ele declarava impossível. Você não tem esse tipo de dinheiro. Nós sabemos quanto você ganha. Você trabalha num escritório. A ferroada familiar de suas palavras me atingiu, mas era distante agora, como a memória de uma velha ferida. Nós sabemos quanto você ganha. Eles nunca souberam. Eles nunca se deram ao trabalho de perguntar. Eles viram a superfície da minha vida e preencheram os vastos espaços vazios com suas próprias suposições preguiçosas. Eu tenho esse tipo de dinheiro, pai, eu disse. E pela primeira vez, permiti que um toque dos anos de frustração acumulada colorisse minha voz. Eu venho investindo desde os 25 anos. Minha primeira propriedade foi um pequeno apartamento na Vila Madalena, que comprei com o dinheiro que economizei trabalhando em 2 empregos durante a pós-graduação. Usei a renda do aluguel para comprar um duplex. Continuei alavancando, continuei reinvestindo. Eu estudei, eu aprendi. Corri riscos calculados. Eu construí um negócio, pai, um de verdade. Fiz uma pausa, deixando a informação cair sobre ele como uma cascata. Pensei em todas as oportunidades perdidas. Os jantares de família onde ele interrogava o Nando sobre seu último esquema fracassado, mas só me perguntava se meu trajeto para o trabalho ainda era um aborrecimento. Os feriados em que eu mencionava uma reunião difícil da prefeitura e ele desviava-te a conversa para o futebol. A vez em que tentei mostrar a ele meu primeiro plano de negócios e ele afagou minha cabeça e disse: "Que bonitinho, querida, não se esforce demais." Inclinei-me mais perto do telefone, garantindo que ele ouvisse cada sílaba da minha declaração final, aquela que carregava o peso de todo o meu sucesso solitário. "Eu fiz tudo isso enquanto vocês todos olhavam para o outro lado", eu disse, minha voz suave, mas inflexível. "Eu tenho o dinheiro porque eu o ganhei. Você nunca soube porque nunca perguntou. O silêncio que se estendeu entre nós desta vez foi diferente. Não era mais confusão. Era oco. Era o vasto espaço vazio onde um relacionamento deveria ter existido. Naquele silêncio, ouvi o som de toda a sua visão de mundo rachando. Ouvi a confissão implícita de sua negligência. Ele não teve resposta. Não havia nada que ele pudesse dizer, porque eu lhe disse a verdade, simples e inegável. E a verdade era que sua filha era uma completa estranha para ele. Uma estranha que ele havia criado através de sua própria profunda falta de curiosidade. A ligação do meu pai foi o tremor inicial. A da minha mãe foi a erupção vulcânica completa. O choque dentro da família azedou em indignação justa, e como sempre, minha mãe era sua proponente mais vocal. Ela ligou naquela noite. Eu tinha acabado de jantar e estava aninhada no sofá com um romance. A paz durou pouco. Meu celular vibrou na almofada ao meu lado, o nome dela piscando na tela. Soltei uma respiração lenta e firme e atendi. "Olá, mãe." Não houve gentilezas. Sua voz estava alta e aguda, despojada de seu calor maternal habitual. Seu pai me contou. "Devo dizer, Alexandra, estou sem palavras. Nunca na minha vida fiquei tão decepcionada." Decepcionada? Não surpresa, não curiosa, nem remotamente orgulhosa. Decepcionada, porque meu sucesso havia atrapalhado seus planos. Fiquei em silêncio, virando uma página do meu livro. Recusei-me a ser a única a preencher o vazio, a me desculpar por uma ofensa que não cometi. "Como você pôde fazer isso?" ela exigiu. "Como pôde mentir para nós por
todos esses anos. Eu não menti, mãe. Eu disse com a voz calma. Eu apenas parei de falar sobre coisas que ninguém estava ouvindo. Não seja dramática, ela retrucou. Isso não é sobre você. É sobre sua irmã. Você vai mesmo negar aquele apartamento a ela? Depois de tudo que fizemos por você? Tudo que fizemos por você. Era sua frase de efeito, uma arma encharcada de culpa que ela manejava com precisão cirúrgica. Ponderei sobre o que, exatamente, eles haviam feito por mim. Eles forneceram comida e abrigo durante minha infância, mas nunca nutriram minhas ambições. Nunca celebraram meus triunfos. Ofereceram o mínimo de apoio parental e depois tentaram alavancá-lo para uma vida inteira de servidão emocional. Eu não estou negando o apartamento a ela, disse eu uniformemente, corrigindo sua linguagem. Estou mantendo minha propriedade. Ela me pertence. É um prédio. Você é dona de um prédio inteiro, aparentemente. Você tem outras unidades. Clara e Léo precisam de um lugar para morar. Ela é sua irmã. Você está estabelecida. Você tem dinheiro. Não seria nada para você deixá-la ficar com aquele apartamentozinho. Sua voz estava subindo, tornando-se frenética. Ela não conseguia compreender minha posição porque existia muito fora de sua visão de mundo. Em seu mundo, meus ativos eram ativos da família. E como membro mais bem-sucedido, era meu dever compartilhar. Meu sucesso não era para mim, era para eles. Uma raiva fria construída ao longo de anos começou a se desenrolar no meu estômago. Pensei na minha vida quando eu era tudo, menos estabelecida. Pensei nos anos que ela estava convenientemente esquecendo. Os anos em que eu estava construindo esta vida. Sozinha, eu estava estabelecida quando trabalhava em 2 empregos para terminar a pós-graduação, eu disse. Minha voz baixa, mas cortante. Eu era garçonete à noite depois de um dia inteiro de aulas. Eu costumava comer aperitivos que sobravam na cozinha depois do meu turno, porque estava sem dinheiro para comprar comida. Você se lembra do que a Clara estava fazendo então? Minha mãe ficou em silêncio. Eu me lembro, continuei. Você pagou pelo 2º ano sabático dela. Ela postava selfies de um retiro em Bali. Ela estava encontrando sua artista interior com o seu dinheiro. Enquanto eu trabalhava para construir um futuro, você financiava as férias prolongadas dela. Então, por favor, não me dê sermão sobre o que as pessoas precisam. Um suspiro agudo veio pelo telefone. Isso é uma coisa cruel de se dizer, Alexandra. Estávamos ajudando sua irmã. Ela estava com dificuldades. Todo mundo passa por dificuldades, mãe, eu disse, as palavras emergindo suaves, mas pesadas de finalidade. A diferença é que você nunca a deixou passar. E você nunca me ajudou. Você apenas esperava que eu desse um jeito, porque você é forte. Nós sempre soubemos que você era a forte. Ela choramingou, a voz embargada por lágrimas repentinas. Era a defesa de última hora, uma tentativa de reformular sua negligência como um elogio. Fechei meus olhos. Eu estava tão exausta dessa discussão, dessa lógica circular, que sempre terminava comigo sendo punida pela minha própria força. Não, eu disse suavemente. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para as luzes da minha cidade. Não estou sendo cruel. Estou apenas estabelecendo limites. A palavra pairou entre nós como um objeto estranho. Limites era uma palavra da terapia, de livros de autoajuda. Não era uma palavra do léxico da família Pires. Nossa família operava em um sistema de linhas porosas e dívidas não ditas. Um limite era um muro, uma rejeição. Aos olhos dela, era o oposto do amor. Limites? Ela repetiu, a voz pingando desdém. Você está estabelecendo limites? Com sua própria família? Eu preciso, eu disse, porque vocês nunca me ensinaram que era normal tê-los. Eu podia ouvi-la soluçando do outro lado agora, os choros dramáticos e feridos que sempre foram minha deixa para correr, para me desculpar, para apaziguar as coisas, para sacrificar qualquer pedaço de mim que fosse necessário para restaurar o equilíbrio dela. Mas eu não o fiz. Apenas fiquei ali,
observando o fluxo do tráfego nas ruas abaixo, um rio de luz indiferente e constante. Ouvi minha mãe chorar e, pela primeira vez na vida, não senti culpa. Apenas senti quietude. Preciso ir, mãe, eu disse. E antes que ela pudesse responder, encerrei a chamada. A noite de domingo chegou com um silêncio pesado e expectante. Este era o dia em que eu deveria ter me mudado. O prazo final. Eu sabia que eles não deixariam passar sem uma última resistência. Pedi minha comida tailandesa favorita. Coloquei um jazz tranquilo e me acomodei para a noite. Recusei-me a deixar o drama iminente deles ditar minha noite. Esta era a minha casa e eu ia aproveitá-la. Exatamente às 20 horas, o som da minha campainha inteligente ecoou pelo loft. Larguei meu livro e caminhei até o monitor perto da porta. Na tela, exibida em nítida visão noturna, estava a família Pires inteira. Meu pai estava na frente, com os ombros eretos, tentando projetar uma autoridade que não possuía mais. Minha mãe estava ao seu lado, com o rosto pálido e os braços cruzados firmemente, um retrato do martírio materno. Ao lado dela estava Clara, sua expressão um coquetel de desafio e petulância, e seu noivo, Léo, que parecia profundamente desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro, e no fundo, meio escondido, estava meu irmão Nando, já olhando para o celular, entediado com um drama que ele ajudou a orquestrar. Eles pareciam um pelotão de fuzilamento mal organizado. Esta era a última cartada deles, uma demonstração de força, uma frente unida projetada para me sobrecarregar e intimidar até a submissão. A antiga Alex teria ficado aterrorizada. A antiga Alex teria destrancado a porta, gaguejando desculpas. Pressionei o botão falar no interfone. Minha voz estava calma e clara, amplificada no corredor. Posso ajudar? Meu pai se encolheu, surpreso com minha voz desencarnada. Ele pigarreou. Alex, abra esta porta. Precisamos conversar. Precisamos consertar isso. Consertar isso. Suas palavras significavam que ele queria apagar a semana que passou. Ele queria retroceder para um tempo em que eu era complacente, quando seus decretos eram lei. Não há nada para consertar, respondi pelo alto-falante. Mas eu tenho uma solução para a situação de moradia da Clara e do Léo. Vi Clara se animar, um brilho de esperança cruzando seu rosto. Ela provavelmente pensou que eu estava prestes a capitular. O apartamento 7B está vago. Continuei, minha voz profissionalmente alegre. É um adorável 2 quartos com varanda. Eles podem preencher uma ficha de aluguel online. O link está no site do prédio. Houve um silêncio atordoado. Foi Nando quem o quebrou, uma risada cínica ecoando fracamente. Uma ficha? Sério, Alex? Então papai interveio. Olha, entendemos que esta foi uma semana difícil, mas a Clara é sua irmã. Ela não pode simplesmente se candidatar como uma estranha. Valor de mercado, eu disse secamente. Não havia espaço para negociação na minha voz. A mesma taxa e os mesmos requisitos de crédito e renda de todos os outros inquilinos. A Apex Empreendimentos não discrimina. Clara finalmente encontrou sua voz. Era estridente, rachando com uma vida inteira de privilégios não controlados. Você não pode estar falando sério, Alex. Isso é loucura. Você faria sua própria irmã se candidatar a um apartamento e te pagar aluguel? Decidi abrir a porta. Não para deixá-los entrar, mas para encará-los diretamente. Destravei a corrente de segurança e abri a porta a apenas alguns centímetros. Olhei para eles pela fresta, minha expressão indecifrável. Encontrei os olhos furiosos e cheios de lágrimas da minha irmã. Eu não estou te obrigando a fazer nada, Clara, eu disse, minha voz baixa e firme. Estou te oferecendo uma oportunidade. Isso é mais do que você me ofereceu quando me disse para sair da minha própria casa. Você realmente não vai nos deixar ficar com o loft? Ela sussurrou, sua incredulidade genuína. Ela realmente não conseguia compreender esta nova realidade. Ela não conseguia processar um mundo onde não conseguia exatamente o que queria.
Olhei para ela e depois para o resto deles, minha família, reunidos no corredor estéril e iluminado por luzes fluorescentes de um prédio que eles não percebiam que representava todo o trabalho da minha vida. Eles viam uma mulher sendo teimosa, viam uma irmã sendo cruel. Não viam os anos de sacrifício silencioso, as noites solitárias, as ambições descartadas. Sim, estou falando sério, eu disse, meu olhar varrendo todos eles antes de pousar novamente em Clara. E é isso que te apavora, não é? Não que você não possa ter este apartamento específico, mas que pela primeira vez na minha vida estou falando sério sobre o que é meu. E vocês não têm absolutamente nenhum poder sobre isso. Ninguém disse uma palavra. A verdade da minha declaração se abateu sobre eles, um cobertor pesado e desconfortável. Minha mãe olhou para os sapatos. A fachada raivosa do meu pai desmoronou, deixando-o com uma aparência velha e desinflada. Clara apenas me encarou, a boca ligeiramente aberta, como se me visse pela primeira vez. Não esperei por uma resposta. Não precisei. Fechei a porta silenciosamente, deslizei o ferrolho firmemente no lugar e me afastei. Do corredor, ouvi a voz derrotada do meu pai dizer: "Vamos embora." O som de seus passos se afastou pelo corredor. Eu não corri atrás deles. Não senti uma pontada de arrependimento. Apenas senti o clique sólido e satisfatório da fechadura. E pela primeira vez na minha vida, a sensação profunda e inabalável de estar segura na minha própria casa. As 2 semanas que se seguiram foram as mais silenciosas da minha vida adulta. O grupo, o Correio dos Pires, estava inativo. Não houve ligações, nem mensagens, nem visitas surpresa. Era como se um zumbido constante e de baixo grau no fundo da minha existência tivesse sido finalmente desligado. O silêncio foi desconcertante no início. Eu continuava verificando meu celular, preparando-me para uma avalanche de mensagens de culpa ou recados de voz raivosos. Mas não havia nada. Parecia que minha posição final no corredor tinha sido tão definitiva que os chocou até o silêncio. Usei o tempo para trabalhar. Finalizei o negócio do galpão no Itaim Bibi e imediatamente comecei a planejar sua reforma. Reuni-me com arquitetos e potenciais inquilinos comerciais. Despejei toda a energia que antes gastava gerenciando as necessidades emocionais da minha família no gerenciamento do meu negócio, e ele prosperou. Minha vida seguiu em frente, silenciosa e eficiente. Então, numa tarde de terça-feira, uma mensagem de texto apareceu da minha gerente de propriedade, Sara. Sara: "Bom dia, Alex. Só para avisar, recebemos uma ficha de aluguel para o 7B, no prédio da Oscar Freire. A candidata é uma Clara Pires. Queria verificar se você quer que eu lide com isso de forma diferente ou apenas processe normalmente." Fiquei olhando para a mensagem. Então Clara tinha pago para ver. Ou talvez, na cabeça dela, não fosse um blefe, mas simplesmente uma maneira complicada e excessivamente dramática para eu eventualmente dar a ela o que ela queria. Ela deve ter acreditado que, uma vez que eu visse sua ficha oficial, eu cederia. Eu diria a Sara para ignorar o sistema, para dar a ela um desconto de família, para recebê-la no prédio de braços abertos. A irmã pródiga finalmente caindo em si. Ponderei sobre isso por 1 minuto inteiro. Eu poderia acabar com isso. Poderia dar a ela o apartamento e talvez, apenas talvez, começar a remendar o abismo que se abriu em nossa família. Uma parte pequena e fraca de mim, a parte que foi condicionada desde o nascimento para ser a pacificadora, queria fazer exatamente isso. Então pensei no que isso significaria. Significaria que meus limites não eram limites de fato, eram meras sugestões. Significaria que a pressão deles, no final, havia funcionado. Significaria que nada havia realmente mudado. Digitei minha resposta para Sara. Processe normalmente. Os mesmos critérios se aplicam a todos. Sara: entendido. Guardei meu celular e não pensei mais nisso. O sistema era imparcial.
Baseava-se em números e fatos, não em história e emoção. Clara se qualificaria ou não. A decisão estava fora das minhas mãos. Eu havia criado as regras e agora eu também as cumpriria. 2 dias depois, Sara me enviou um breve e-mail com o assunto: atualização da ficha. 7B Oscar Freire. O corpo do e-mail era conciso. A candidatura de Clara havia sido negada. O relatório de crédito anexado contava toda a história. Um score de crédito baixo devido a múltiplos cartões de crédito no limite, uma quantia significativa de dívida de empréstimo estudantil de suas várias graduações abandonadas e uma renda declarada de suas aulas de pilates em tempo parcial, que estava bem abaixo da exigência de 3 vezes a renda em relação ao aluguel do prédio. Ela era, por toda métrica financeira objetiva, uma candidata de alto risco. Fechei o e-mail. Senti uma pontada de algo, não pena, mas uma triste resignação. Este era o resultado inevitável de uma vida vivida sem consequências. Uma vida onde mamãe e papai sempre estiveram lá para fornecer uma rede de segurança. Ela nunca aprendeu a se sustentar porque nunca a deixaram cair. Meu celular pessoal vibrou 1 hora depois. Era uma série de mensagens frenéticas de Clara. Clara, acabei de receber um e-mail. Dizia que minha ficha foi rejeitada. Rejeitada? Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Clara, você me rejeitou. Não acredito que você realmente faria isso comigo. Respirei fundo antes de responder, mantendo o meu tom o mais neutro e profissional possível. A administração cuida de todas as fichas, Clara. A decisão é baseada nos critérios financeiros padrão do prédio. Clara, não me venha com essa conversa corporativa, Alex. O prédio é seu. Você poderia anular a decisão. Eu sei que poderia. Seu desespero era palpável através da tela. Ela estava certa, é claro. Eu poderia fazer uma única ligação e ter a decisão revertida. Eu detinha a autoridade final. A antiga Alex teria feito isso em um piscar de olhos, apenas para acalmar o conflito. Eu poderia, mas não vou. Os 3 pontos indicando que ela estava digitando apareceram e desapareceram várias vezes. Ela estava vasculhando seu arsenal de indignação. Finalmente, uma única mensagem chegou. Clara, você não tem coração. Olhei para ouvir a palavra dela. Sem coração. Por anos, essa acusação teria me devastado. Eu a teria visto como o fracasso pessoal supremo. Um fracasso em ser uma boa filha, uma boa irmã. Mas agora, eu via de forma diferente. O que ela chamava de sem coração, eu chamava de autopreservação. O que ela via como crueldade, eu via como a consequência lógica de suas próprias escolhas. Eu não sou sem coração, Clara. Eu só cansei de ser sua rede de segurança. Enviei a mensagem e coloquei meu celular no silencioso. Não havia mais nada a dizer. A rede de segurança se foi, e pela primeira vez, minha irmã teria que aprender a voar, ou a cair, por conta própria. 3 semanas se passaram. O silêncio retornou, mas desta vez parecia permanente, como se uma nova fundação tivesse se assentado. Fiquei sabendo pela rádio peão da família, uma tia simpática que ainda tentava falar com todos, que Clara e Léo haviam alugado um pequeno apartamento de 1 quarto em um bairro menos badalado. Era tudo o que podiam pagar por conta própria. Minha tia mencionou que Clara estava furiosa, mas também diferente. Ela estava trabalhando mais horas no estúdio de pilates. Léo havia arrumado um 2º emprego nos fins de semana. Pela primeira vez em sua vida, havia uma linha direta entre seu esforço e sua realidade. Meu relacionamento com minha família encontrou um novo e estranho equilíbrio. Era uma paisagem cheia de crateras, com pequenos e hesitantes caminhos sendo construídos ao redor dos danos. Minha mãe agora só me mandava mensagens nos feriados principais, mensagens curtas e impessoais. Feliz dia de ação de graças, Alex. Feliz Natal. Não havia calor, apenas um senso de dever familiar rotineiro.
eu respondia da mesma forma. Era triste, mas também era honesto. A pretensão de nosso relacionamento próximo e amoroso se fora, e essa distância nítida e educada era o que restava. Meu pai adotou uma abordagem diferente. A cada poucas semanas, ele me enviava por e-mail um artigo que encontrava em uma revista de negócios. Os assuntos eram sempre diretos: a ética da riqueza familiar, como evitar que os negócios destruam uma família, riqueza geracional e responsabilidade moral. Era sua tentativa passivo-agressiva de me dar um sermão, de insinuar que eu era a única que havia violado algum código sagrado da família. Ele ainda não conseguia ver que foi ele quem escreveu esse código e que ele havia sido quebrado muito antes de eu comprar um prédio. Eu nunca respondi aos e-mails, apenas os movi para uma pasta que rotulei de pai. Nando me mandou uma mensagem uma vez. Ei, as coisas estão meio apertadas. Alguma chance de você me adiantar uns trocados? Pelos velhos tempos. Respondi com uma única frase. Sinto muito, não posso mais fazer isso. Ele nunca mais mandou mensagem. Minha vida, antes irremediavelmente emaranhada com a de todos eles, agora era minha. A paz que senti era inestimável. Era uma coisa quieta e sólida que preenchia meu apartamento. Sem o zumbido constante de suas necessidades e expectativas, eu tinha muito mais tempo e energia. Despejei tudo no meu trabalho. Finalizei a compra da minha 8ª propriedade, um sobrado histórico nos Jardins. Era meu projeto mais ambicioso até então. Uma noite, eu estava na janela do chão ao teto da minha sala, com uma taça de vinho na mão, olhando para o horizonte de São Paulo. A cidade era uma tapeçaria de luzes cintilantes contra o índigo profundo do céu crepuscular. Era Bel à minha vista, aquela que eles tentaram tomar. Aquela que presumiram que eu não merecia. Eles haviam dito, você tem até domingo para desocupar. E no final, eu o fiz. Empacotei minha vida inteira de paciência com o privilégio deles. Empacotei a culpa pesada e sufocante, que fora minha companheira constante. Empacotei a esperança desesperada e infantil de que um dia eles finalmente me veriam. Coloquei tudo isso em uma caixa metafórica, fechei com fita adesiva e deixei no passado. E em seu lugar, desempacotei minha liberdade. Desempacotei meu poder. Desempacotei a confiança silenciosa de uma mulher que construiu seu próprio mundo. Um mundo onde ela não era mais uma inquilina, mas a proprietária. A vista daqui era melhor do que eu jamais imaginei. Ia à vista de uma vida que era completa e, finalmente, minha. Eu me viro da janela, olhando diretamente para a câmera que instalei, com o horizonte da cidade brilhando atrás de mim. Tomo um pequeno gole de vinho e coloco a taça de lado, inclinando-me ligeiramente para a frente, minha voz calma e direta. Por anos, minha própria família me tratou como se eu tivesse sorte de ter o que eu tinha. Digo, meu tom íntimo, como se estivesse falando com um amigo próximo. Eles viram meu sucesso não como algo que eu construí, mas como um recurso ao qual tinham direito. Eles presumiram que minha força significava que eu não precisava de apoio, e presumiram que meu silêncio significava que eu concordava. Faço uma pausa, deixando as palavras assentarem. Se alguém algum dia te tratar como se você tivesse sorte de ter o que conquistou com seu trabalho, continuo, minha voz ganhando uma firmeza. Se eles tentarem reivindicar um pedaço da vida que você construiu com seu próprio suor e sacrifício, lembre-se disto: seu sucesso não requer a permissão deles, e seus limites não são uma negociação. Ofereço um pequeno sorriso de cumplicidade. Curta, comente e se inscreva, porque a vitória mais doce é a propriedade. Fim da história.